Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das estruturas mais fascinantes e cruciais da biologia, a membrana plasmática. É bom pensar nela como heroína silenciosa que define os limites de cada célula, sabe? É o que torna a vida do jeito que a gente conhece possível. E para começar, saca só essa analogia surpreendente. A barreira que protege cada uma das nossas células tem a textura de óleo de salada. Isso mesmo, leve, fluida, flexível. Essa imagem já dá uma pista poderosa do que a gente vai explorar. E essa fluidez toda nos leva a um dilema fundamental. Pensa bem, a célula precisa ser uma entidade separada, quase uma ilha, para manter o seu ambiente interno estável, tudo certinho. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode viver isolada de tudo. Precisa receber nutrientes, eliminar o que não serve, se comunicar. Então, como é que se resolve esse paradoxo? A resposta está toda no design da membrana. E o design que explica essa estrutura e esse comportamento incríveis da membrana é o chamado modelo do mosaico fluido. Esse modelo foi proposto lá na década de 70 por Singer e Nicholson. E ele, revolucionou nosso entendimento. A ideia principal é que a membrana não é uma parede rígida, estática. Pelo contrário, é um mosaico de componentes que se movem o tempo todo, livremente. O próprio nome já explica tudo, né? Mosaico, porque é feito de uma mistura de várias peças, lipídios, proteínas, carboidratos, e fluido, porque esses componentes não estão pregados no lugar. Eles flutuam, deslizam uns pelos outros, quase como, pessoas numa festa bem cheia. E essa fluidez é algo notável. Se uma célula for perfurada por uma agulha bem fininha, a membrana não se rasga que nem um plástico, não. Ela simplesmente flui ao redor da agulha e se fecha de novo, instantaneamente assim que a agulha é retirada. É uma estrutura que se auto-repara. Certo. Então, do que exatamente é feito esse mosaico? Vamos dar uma olhada nos seus blocos de construção. Bom, numa célula humana típica, a distribuição em massa é mais ou menos essa. Metade da membrana é proteína. São elas que fazem a maior parte do trabalho. 40% são lipídios, que formam a estrutura básica, a base de tudo. E os 10% que sobram são carboidratos, que atuam principalmente na comunicação. O principal bloco de construção de todos são os fosfolipídios. São eles que formam a estrutura fundamental, uma camada dupla, a tal da bicamada, que serve de barreira. A propriedade mágica deles é que são anfifílicos. É uma palavra meio chique para dizer que eles têm uma parte que ama a água e outra que odeia. Então, o ponto crucial é este aqui. A cabeça, a parte hidrofílica, fica virada para a água, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da célula. Já as caudas, as hidrofóbicas, essas fogem da água, se escondendo bem no meio da membrana. E é essa organização espontânea que cria uma barreira super eficaz, impedindo que substâncias que se dissolvem em água simplesmente passem por ali livremente. Depois, vêm as proteínas, que são as verdadeiras operárias da membrana. As integrais estão embutidas na bicamada, muitas vezes atravessando de um lado ao outro, formando canais ou transportadores. Já as periféricas ficam mais soltas na superfície, funcionando como enzimas ou pontos de ancoragem para outras estruturas. E por fim, na superfície externa, a gente encontra o glicocálix. Essa capa de açúcar, vamos dizer assim, é formada por carboidratos que se ligam às proteínas e aos lipídios. E a função disso é vital. Funciona como um crachá de identificação, permitindo que as células se reconheçam e que o nosso sistema imunológico saiba direitinho o que é do nosso corpo e o que é um invasor. Agora que a gente já conhece a estrutura, vamos para a função principal dela: controlar o tráfego de substâncias. A essência do trabalho da membrana é o que chamamos de permeabilidade seletiva. Ela não é nem uma barreira totalmente fechada, nem uma porta escancarada. É um filtro super inteligente que seleciona o que pode passar, mantendo aquele equilíbrio delicado dentro da célula, um estado conhecido como homeostase. E o transporte através da membrana acontece de duas formas principais. No transporte passivo, as substâncias se movem a favor do fluxo natural, sabe? Do lugar mais concentrado para o menos concentrado, sem gastar energia nenhuma. Já o transporte ativo, esse é como remar contra a correnteza. Ele move substâncias contra o fluxo natural, e isso exige um gasto de energia da célula. Dentro do transporte passivo, ainda existem algumas variações. Na difusão simples, moléculas pequenas e sem carga, como o oxigênio, por exemplo, simplesmente deslizam pela bicamada. Na difusão facilitada, moléculas um pouco maiores ou com carga, tipo a glicose, precisam de uma ajudinha de uma proteína de canal. E a osmose é o nome especial que a gente dá para a difusão da água através da membrana.
O transporte ativo, por outro lado, usa energia para operar umas verdadeiras bombas de proteína. O exemplo mais clássico de todos é a bomba de sódio-potássio, que fica o tempo todo bombeando sódio para fora da célula e potássio para dentro. Esse processo é absolutamente vital para o funcionamento dos nossos nervos e músculos. Então fica claro, né? A membrana é muito, mas muito mais do que uma simples parede. Vamos resumir. A membrana define a célula, controla todo o transporte, recebe sinais químicos, permite que as células se unam para formar tecidos e ainda serve de ponto de ancoragem para a estrutura interna da célula. É basicamente o centro de comando e a interface da célula com o resto do mundo. E para a gente fechar, uma pergunta para reflexão. Se essa membrana é tão crucial para controlar tudo que entra e sai da célula, dá para imaginar como pequenas falhas, defeitos minúsculos nas suas proteínas ou nos seus lipídios, poderiam ser a causa de doenças bem graves? É a prova de que na biologia até as menores estruturas têm as maiores consequências. Fica aí o pensamento.